Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Mais de Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para aqueles que estiveram chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem achar conveniente, benéfico e válido. Não se esqueça de dar uma olhada na descrição do vídeo, há informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamentos de leituras particulares. Então, além das tiragens, o trabalho que talvez você já conheça aqui pelo canal em relação às tiragens coletivas, também realizo leitura na sua energia. Então, para quem tiver afinidade com o meu método, com a minha forma de atuação, com o meu trabalho em si, através da descrição desse vídeo vai haver o contato para que você possa falar diretamente comigo sobre o assunto. Hoje eu vim falar, na verdade, novamente, né, para você que veio até aqui e ainda não é um iniciante, não tem interesse, a princípio, na questão da cartomancia, né, apesar de que acredito que através do título, você chegou até aqui, muito em parte tem algum tipo de interesse ou chegou diretamente porque buscou formas, pesquisou métodos, está pesquisando como iniciar na cartomancia e aqui eu venho trazendo 7 sinais, tá? Na verdade, 7 motivos pelo qual pessoas venham a paralisar, estagnar e não prosseguir com a cartomancia. Muitas vezes é o propósito, é o caminho, existe um direcionamento espiritual para tal caminho, para tal processo, e a pessoa não segue porque tem determinadas inseguranças. E eu vou falar sobre 7 questões que podem vir a paralisar um cartomante, tarólogo, oraculista, seja como for, né? Eu trouxe aqui uma colinha, tá? Para não me perder muito, não me estender muito no assunto. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito prolixa, né? Eu adoro falar. Quando eu estou diante da câmera, parece que a coisa flui, flui, flui. E muitas vezes eu nem recordo daquilo que eu mencionei, daquilo que eu disse diante da câmera. Então, eu vou pedir para vocês desculpas se o vídeo ficar muito longo, mas geralmente comigo é assim. Quem me conhece aqui já sabe. E vou pedir desculpas também, eu estou gravando durante o dia. Se houver qualquer tipo de ruído, é porque o bloco vizinho tem uma criança, tá nesse processo aí de adolescência. Quem conhece sabe que a criança, nessa fase aí do processo de pré-adolescência e adolescência, existe uma necessidade muito grande de expandir, de chamar a atenção, né? Parece que quanto mais alto você falar, mais você vai se colocar diante do mundo, mais você vai se mostrar presente, vai se mostrar seguro. Não sei muito bem o que acontece, porque eu confesso para vocês que na minha fase de adolescência eu não tive muito esse processo, mas eu consegui identificar isso muito nos jovens. Enfim, então se ouvir qualquer tipo de barulho, barulho de avião passando aqui, é porque é a rota do aeroporto que tem aqui próximo, releve, tá? Porque eu não quero vir a interromper minha linha de raciocínio aqui. A primeira questão, então, tá? Das 7 questões que eu vou mencionar aqui, que podem vir a paralisar, né, e que sabotam todo oraculista iniciante e a pessoa pode vir a desistir, é o medo de errar. Eu não sei se vocês já perceberam que em qualquer circunstância da sua vida, toda vez que você tem um receio muito grande de que algo aconteça, esse algo ele vai vir a se concretizar. Pelo menos hoje eu tenho um entendimento da mente co-criadora, né? Que a sua mente co-cria a sua realidade. Aquilo que você pensa é aquilo que se materializa. É claro, né, gente? A maior constância com que você vai refletindo, isso associado aí às linhas do universo, né? O que eu costumo chamar de redes energéticas, existe a propensão maior de que as coisas negativas aconteçam muito mais rápido do que as positivas, porque nós estamos imersos em um padrão de negatividade maior do que positividade. Essa é a verdade, né? Vocês veem que diante do que nós vemos aí do mundo, dos fatos, circunstâncias, das notícias, infelizmente estamos imersos em uma realidade que ainda é muito mais negativa. Negativa, é claro, pela nossa linha de visão, né? Porque para o plano astral, para o plano espiritual, para o universo, não existe necessariamente negativo ou positivo. Tudo é uma perspectiva. Mas enfim, tudo aquilo que eu muitas vezes pensava e eu tinha um receio e eu mentalizava que eu não queria que aquilo acontecesse, justamente aquele fator era que se concretizava, que se cocriava na minha realidade. Então, a pessoa que ela tem muito receio de errar, fatalmente, potencialmente, ela vai realmente estar imersa no erro. Porque ela vai ter tanto receio
aquela preocupação de acertar, de acertar, de acertar, que ou ela vai se paralisar e nem vai iniciar, ou então realmente ela vai errar, porque ela vai ficar tão confusa, tão imersa em dúvidas, vai ter tanto medo que automaticamente ela vai, né, fatalmente se enganar. Ela vai ver coisas, vai gerar dúvidas, ela vai ver uma coisa, né, nas cartas e diante do que ela viu, ela vai começar a racionalizar, questionar se aquilo ali está correto e isso vai negativar. Existem muitas pessoas, grandes oraculistas, que eu acredito que se paralisam por esse motivo, se estagnam e se sabotam por esse motivo, né? Eu sempre falo sobre o meu exemplo. Quando eu iniciei, eu não dispunha de capital. Então existiam inúmeros motivos para que eu não viesse a oracular. Eu não dispunha de capital para comprar oráculos, muito menos para poder custear cursos. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Então tudo era um potencial sabotador para mim. E aí eu encontrei um vídeo no YouTube, eu já falei para vocês que o meu processo todo, né, em relação à data que eu comecei a pesquisar sobre oráculos. Eu decidi no dia 6 de janeiro, foi no dia do meu aniversário, que eu ia começar a oracular, eu ia aprender, né, os oráculos. A princípio, o baralho de Mara Padilha. No dia 10 eu iniciei as pesquisas, no dia 13 eu comecei a tirar para fora, e no dia 17 Mara Padilha queria que eu abrisse o canal para fazer as coletivas, né? Essa coisa do dia 17 de janeiro não se concretizou porque eu realmente não tive confiança. Eu demorei cerca de 20 dias para iniciar. Mas se fosse por ela, com 7 dias eu já teria iniciado. Então, muitas das coisas me sabotavam e dentre esses motivos o receio de errar. Eu sou capricorniano. Quem é capricorniano sabe o receio e a frustração que um capricorniano tem em relação a erros. Inclusive, é um dos lados sombras nossos que nós viemos a trabalhar aqui. Aprender que nós não somos perfeitos. Por causa dos fatos e circunstâncias que nos fizeram amadurecer muito, de uma maneira muito precoce, né? O capricorniano ele acaba sendo aquele que as pessoas têm como sendo o velhinho da família, né? Aquele que é o rabugento, mas é porque o capricorniano, em muitos aspectos, ele foi obrigado a amadurecer muito cedo. Ou ele já veio com uma alma já muito amadurecida, e ainda por cima, muitas vezes, geralmente vem com uma alma muito amadurecida, mas ele tem a tendência a ter que amadurecer ainda mais rápido, progredir em muitos processos. E se vocês forem perceber, apesar dos processos do capricorniano demorarem muito, né, em termos de rentabilizar, em termos de que os processos dele realmente se concretizem, o capricorniano ele aprende com uma facilidade muito rápida. Bom, geralmente, né, é o padrão, mas enfim, é o geral. Claro que a gente não pode generalizar em relação a tudo, mas em geral funciona dessa forma, né? Mas eu estou dando o meu exemplo porque é isso que eu quis passar para vocês, é isso que eu sempre quero passar para vocês. A minha verdade não é a verdade absoluta, é a verdade daquilo que eu tenho a concepção como sendo correto e aquilo que me fez progredir. E é essa experiência que eu quero passar para vocês. Eu sinto muito mais, inclusive, um chamado para fazer essa experiência de contato com os iniciantes, para passar, né, a quebra de crenças limitantes, a necessidade de você expandir os seus conhecimentos, expandir seus horizontes, expandir suas possibilidades, expandir o seu senso de capacidade, de potencial. Eu sinto um chamado muito mais forte em relação a isso do que falar sobre as cartas em si. Porque as cartas é um processo que você vai aprender no dia a dia. No final eu vou falar sobre isso, né? Então o primeiro potencializador é esse medo de errar. O que vem com a questão do seguir padrões. Muitas vezes as pessoas querem seguir padrões, elas querem seguir técnicas, métodos passadas por determinadas pessoas, as quais elas evidenciam demais, é como se elas potencializassem aquela pessoa a um nível acima do natural. É como se elas idealizassem aquela pessoa ali como sendo a perfeita. É o sacerdote, é o magista das cartas, se colocando numa posição de inferioridade. Então, com isso, vocês querem seguir o padrão que tal pessoa segue. E aí, daqui a pouquinho, vocês já perdem, né, o senso de maestria que aquela pessoa tem por algum motivo e vocês querem seguir um outro mestre. Parem de seguir padrões. Cada cartomante, oraculista, tarólogo, seja como for, tem o seu método, tem a sua linha de atuação. Com método, técnica ou não, você vai ter a sua personalidade. Inclusive, essa foi uma das coisas que mais me encantaram na cartomancia. Nos oráculos, de maneira geral, a liberdade que eu tenho para me expressar. Para me expressar, é claro, através de sendo um canal espiritual.
Mas ainda assim eu tenho essa liberdade. Eu não preciso me prender a técnicas, a métodos. No meu conceito, na minha concepção, métodos, técnicas são facilitadores, mas eles podem ser grandes dificultadores, por exemplo. Porque se você se prender sempre àquele método ali, é como se você ficasse engessado, na minha concepção. E aí, a partir do momento que gera um desafio, se você tiver que fazer um atendimento diferenciado, você não consegue. Você não consegue agir de uma maneira mais fluida. Você precisa seguir aquele padrão ali. E se você não seguir aquele padrão, você se perde. Você vê dentro de grupos de cartomancia que nenhuma pessoa se sente confortável em dar um parecer, dar um pitaco, se ela não entende qual é o padrão de jogada da pessoa. Ela não se permite sentir as cartas. Ela quer seguir um determinado padrão para se manter na zona de conforto. É um outro. Isso está dentro do padrão, né? Quer se manter dentro da zona de conforto. É o que pode te paralisar. Porque você nunca vai progredir, nunca vai se tornar um oraculista cada vez melhor. A cada vez que você vai atuando, a cada tiragem você se torna uma pessoa mais segura. Mas isso, né, obviamente, de acordo com conforme você se desprende. Pelo menos na minha concepção, desprende dos padrões. A próxima questão é você ler apenas da forma que os antigos, né, os ditos mestres da cartomancia impõem, que eles ensinam. Então vocês têm aqueles que chamam de guru, né? Minha amiga fala muito a palavra do bam bam bam. Pessoas que seguem determinadas outras pessoas porque elas são a referência máxima daquilo que é excelência. Eu não gosto disso. Eu não acredito que existam mestres. Não existem mestres aqui. Cada um é mestre de si. Você pode ter um facilitador, né? Eu acredito que eu aqui estou me dispondo a um papel de facilitador de conhecimento, facilitador, nem no processo de conhecimento da cartomancia em geral, mas facilitador do processo de iniciação. Eu tenho percebido que pessoas têm me procurado em off, não só através dos vídeos, mas principalmente em off, para me passar isso. É isso que me motiva a vir aqui gravar para vocês, né? Porque eu tenho sido um facilitador dos caminhos, mas eu não sou um mestre. Eu não gosto quando as pessoas me chamam de guru, de mestre, nem de brincadeira. Porque elas me tornam como se fosse uma espécie de referência na atuação. E aí, muitas vezes elas acabam se perdendo e se prendendo porque elas querem agir exatamente como eu ajo. Tem pessoas que estão me estimulando a fazer um curso de fato, né? Curso de maneira paga. Um curso oficial, né? Eu não me considero como sendo uma pessoa habilitada para isso. Eu sempre falo sobre isso. Primeiro, eu não me considero uma pessoa tão didática assim. Eu não acredito que eu seja tão bom no sentido de reproduzir conhecimento, lecionar, repassar conhecimento no sentido muito teórico. Eu sou uma pessoa muito mais da prática. A cartomancia para mim foi muito prática, né? Então eu nunca fiz um curso oficialmente falando. Eu tenho curso, aliás, eu fiz sim, tá? Eu tenho um curso de terapia holística e eu fiz o curso de tarô de baralho cigano. Mas não foi aquilo que concluiu e me fez tornar um bom oraculista. Porque eu já tinha ingressado nesse caminho muito antes. Quando eu fui ver essa parte do curso, uma das partes foi o baralho cigano, se eu não me engano, eu fui rever, não fez muito sentido para mim. Foi algo muito limitado. Para minha concepção, né? Eu quis expandir meus horizontes e eu fui expandindo, é óbvio, com auxílio de Maria Padilha e da minha egrégora. Santa Sara, Cigana Esmeralda, né? E muitos outros que eu tenho certeza estão aí por trás desse progresso, desse processo, que eu nem gosto muito de ficar mencionando nomes para não ser injusto com outros que eu ainda talvez até desconheço. No caminho da cartomancia, assim como de maneira geral, mediunicamente falando, as pessoas, os processos vão se transformando e a sua egrégora vai se mostrando. Não é nem que vai se transformando, ela vai se mostrando ao decorrer do tempo. Então você não é de fato abandonado. Existem, né, progressos que são seguidos por determinadas forças. Isso aí, para quem acreditar, tem pessoas que trabalham com a cartomancia de uma maneira diferente, não levando para o lado do auxílio espiritual. Eu acredito que todos nós somos sim auxiliados espiritualmente, tá? Até porque o eu superior é um espírito. Vocês acham que mesmo que vocês achem que vocês não contam com o auxílio de nenhum ser espiritual, vocês não contam com a sua intuição, com o seu eu superior, que te revela através das cartas, né? Aquilo que você deve passar para o consulente. Mas, voltando a falar, essa é a minha forma de ver o assunto. Você pode ver esse vídeo e nada disso fazer sentido para você. Tudo bem, fecha o vídeo,
né, busque um outro facilitador. Se você tiver a necessidade, busque um facilitador. No meu caso, eu iniciei, né, no baralho cigano. Eu preciso, né, eu não posso seguir adiante sem passar um pouco da minha história, da minha caminhada. Eu iniciei no baralho cigano muito antes até de considerar ler baralho cigano, porque eu tinha muita questão, eu ainda tenho essa questão, né, de diversidade de ideias em relação à cultura cigana, dos ciganos encarnados, né, essa questão de gênero, para mim isso é tudo muito problemático. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande em relação a essa questão dessa concepção, porém, eu já dava pitacos antes mesmo de ter o oráculo. Eu participava de grupos de cartomancia, grupos de pitacos, que é o grupo onde você lança a sua tiragem, é claro, sem disponibilizar quem é o seu consulente. E aí as pessoas de maneira geral, elas dão uma opinião sobre aquelas cartas ali. Eu não faço isso, eu não peço pitacos, mas eu dou pitacos em muitas tiragens, né? E aí eu fazia isso mesmo antes de conhecer o oráculo. Parecia que o símbolo, parecia não, literalmente o símbolo, a carta, os elementos ao redor daquele deck, daquele naipe, daquela lâmina conversavam comigo. É como se a mensagem viesse até mim. Eu não ficava procurando. Até hoje, a pessoa que me vê tirando, ela não vai me ver procurando muito. Eu não demoro muito para dar a resposta, porque a resposta ela vem até mim. Eu não fico procurando razão, não fico procurando sentido, porque se você procura razão, sentido, você racionaliza. E aí você paralisa. Voltando a dizer sempre, na minha concepção, me paralisou. Esse processo, quando eu tentei fazer desse jeito inicialmente, me paralisou. Tá? Então, não busquem referências como sendo aquelas pessoas de verdadeiro potencial, potencial máximo, é aquela pessoa bam, é o guru, e você vai seguir a opinião daquela pessoa, só a opinião daquela pessoa importa, aquela pessoa passa a ser uma referência absoluta, você não tem personalidade. Tudo, qualquer coisa com a qual você atua no seu campo profissional referente à cartomancia, ou qualquer outra área, você só atua de acordo com o que aquela pessoa disse. E talvez nem seja a sua verdade. Você está fazendo de uma maneira robótica, muitas vezes não entende porque os consulentes não estão chegando e não estão chegando porque você está fazendo de uma maneira que não atrai. Energeticamente não está compatível. Cada trabalho, cada meio de atuação, é por isso que eu não tenho receio da questão da competitividade. Existem diversos oraculistas e eu nunca tive esse receio de não conseguir, né? Quando eu tomei a decisão, eu não tive esse receio de não conseguir em termos de não é encantar o consulente, mas em termos de fazer a minha personalidade no meu trabalho, né? Porque eu já sabia que eu tinha diferencial. Eu já iniciei de uma maneira muito distinta de muitas outras pessoas. Então, eu não tive essa coisa de maestria, de mestre, aquela pessoa que me ensinou e que é a verdade absoluta. Eu não estou dizendo que não existam pessoas com potencial maior para determinados campos, tá? Isso leva também à questão de que, para mim, ao contrário do que muitas pessoas falam, nem todo mundo nasceu para ser oraculista, tarólogo, cartomante. Assim como nem toda pessoa nasceu para ser cantor, nem toda pessoa nasceu para atuar, para trabalhar na área da dramaturgia, para, não sei, qualquer tipo de profissão. Nem todo mundo nasceu para exercer a questão do direito, da medicina, e por aí vai. E tudo bem, não existe essa coisa de que todo mundo pode ser, na minha concepção não existe isso, todo mundo é oraculista. Até porque existe uma série de fatores, claro que não existe uma caixinha pré-definida, mas existe uma série de fatores que vai fazer um bom oraculista. E você querer seguir mestres e padrões não é uma delas. Você vai se tornar uma pessoa sem personalidade. Uma pessoa sem personalidade não está compatível energeticamente com o campo e com o direcionamento com as pessoas com as quais ela deve conversar, atuar. Por isso que as pessoas que me perguntam como que eu faço, né, o que eu recomendo para poder viver da questão da cartomancia, não existe regra. Tem gente que acha que é a questão da indicação. Tem gente que acha que é a questão da divulgação, principalmente a divulgação. Comigo o processo de divulgação não deu tão certo. 100% das pessoas que eu atendo não vieram através do canal. Não. Tiveram 2 pessoas que vieram através do canal, mas já me conheciam antes desse trabalho de cartomancia, quando eu ainda exercia um outro tipo de atuação, um outro tipo de trabalho aqui no YouTube. Mas, através do meu trabalho, da divulgação, através da cartomancia, do oráculo, no sentido das coletivas, não teve ninguém. Todos os meus consulentes hoje são através de indicação.
Ou seja, por que que eu fui indicado? Porque o meu trabalho ele tem valor através do diferencial, da minha personalidade. Energeticamente, eu estou compatível e condizente com aquilo que eu tenho como propósito. E automaticamente eu me conecto com os consulentes que precisam vir. São os consulentes ideais, por assim dizer? Não necessariamente. Eu gostaria de atuar hoje com uma cartomancia muito mais voltada para a questão do terapêutico, do auxílio ao próximo no sentido literal e direto. Quando hoje a maior parte das pessoas me perguntam, maior parte não, mas grande parte pelo menos das pessoas que me consultam, consultam sobre o outro. E eu gostaria de fazer um atendimento que é sobre si, para revelar o seu verdadeiro potencial. E eu gostaria de ter tido a oportunidade, mas talvez não era o meu propósito, não era o meu processo, né? Ter uma pessoa, né? Na questão da cartomancia. Agora, na questão espiritual, com certeza eu tive Maria Padilha, toda a minha egrégora, e a minha amiga Valéria, que acreditou no meu potencial, disponibilizou ferramentas para que eu pudesse atuar. Se não fosse a mesa, eu sempre digo isso, se não fosse a mesa radiônica, o reiki, muitas das pessoas que chegam na cartomancia vêm através de outros caminhos, principalmente o reiki. O reiki, é principalmente o reiki, é um impulsionador, é um portal, eu reconheço como sendo um portal energético, para que você possa atuar em outras áreas referentes às holísticas, referente a oráculos de maneira geral, enfim. Né? Estou contando toda essa história para vocês compreenderem que o meu processo ele foi muito rápido. Né? Depois que eu iniciei no processo do reiki, da mesa radiônica, através da minha amiga, ela que me disponibilizou as minhas primeiras mesas, ela que me disponibilizou cristal, ela que me deu os primeiros oráculos, eu lembro até hoje, foi o tarô das bruxas, tarô dos guardiões, o baralho cigano, e teve um outro, se eu não me engano. Não, foram esses três que vieram, num combo. Foi o baralho cigano, né? O tarô dos guardiões e o tarô das bruxas. E eu já tinha o baralho de Maria Padilha. Iniciei com o baralho de Maria Padilha e depois eu fui para os outros, né? E aí tarô eu iniciei com os arcanos maiores apenas. Estou falando tudo isso para vocês verem que cada um tem uma história. E tudo bem se você dispuser de capital para você investir em diversos cursos. Mas o que eu peço, o que eu digo para vocês é que vocês não se prendam a isso. Porque vocês não terão personalidade e em concordância com isso, vocês não terão consulentes. Tem muitas pessoas que não têm consulente porque não encontraram ainda a sua personalidade dentro do seu próprio trabalho. Pessoas que eu vejo que têm o dobro, o triplo, quádruplo do tempo de atuação que eu tenho e não conseguiram, né? Consulentes que tirem constantemente. No meu caso, eu já consegui. E aí esses consulentes gostam e indicam para outras pessoas que indicam para outras pessoas. Algumas pessoas voltam de tempo em tempo, mas eu tenho pessoas que, por exemplo, tiram comigo todo dia. Vocês entendem? Então, para isso, vocês precisam ter uma personalidade. Não dá para vocês seguirem mestres, tá? Se prender ao significado dos padrões, que é aquela coisa, né? O significado dos padrões, eu digo referente àquilo que foi passado historicamente, inclusive na concepção das pessoas. Tem algumas pessoas que ainda acreditam que o baralho cigano, né? O Lenormand, ele realmente iniciou através do povo cigano. E não funciona dessa forma. Se vocês quiserem um dia, talvez, não sei se eu mais à frente eu pretendo convencer o meu companheiro a abrir um canal para que ele fale apenas disso. Porque ele tem um entendimento profundo em relação à história do tarô, do baralho cigano. Então tem muitas pessoas que acham que tem uma referência, mas aprenderam isso através de facilitadoras. Volto a dizer, eu digo facilitadoras porque para mim não existem mestres na cartomancia. E aí a pessoa te passa que o início foi, né, através da cartomancia no sentido dos ciganos, de fato. E aí já te passa uma informação que você vê como sendo uma informação como sendo verdade absoluta e você quer repassar para o outro dessa forma. E esse é o grande problema. Tem muitas pessoas paralisando também, eu nem sei se eu coloquei aqui, na verdade já faz parte disso aqui, né? Que é você seguir padrões que outros impõem. A pessoa impõe que aquele ali é o padrão, aquele ali é o significado absoluto e você tem que se prender aquilo ali. Tem pessoas que, inclusive, eu sempre falo sobre isso. Se prendem, né, o naipe do Lenormand considerando o naipe, fazendo um comparativo direto com o naipe do tarô. Não faz sentido, a simbologia não combina, não encaixa, é contraproducente.
acaba sendo contraproducente com o seu próprio trabalho, porque você começa a cair no erro, no engano, e você não entende, porque você está seguindo aquilo que te passaram, né, que é o correto, muitas vezes te passaram até como sendo fator histórico, muitas pessoas não têm nem conhecimento do que é o fator histórico, por que que aquela lâmina ali foi criada com aquele símbolo, não estudou simbolismo, não estudou nenhum fator ali. Tudo aquilo que estudou foi aquilo que foi passado. A pessoa decorou. E aí por isso que você vê muitas pessoas lendo, né, engateando em relação às cartas. Por isso você vê muitas vezes a pessoa, ela tendo o mesmo significado sempre para aquela carta ali, coisas que não entram em concordância. Que é um outro fator, né? Nenhum facilitador vai conseguir te passar todas as combinações de possibilidades existentes da cartomancia. E mesmo que te passar uma série de 5 cartas e disser que é um significado, se você analisar aquela carta uma segunda vez, aquela combinação de cartas, você vai ter um novo significado. Pode ter certeza. Por isso que eu sempre falo para você não racionalizar. Não ficar pensando muito naquilo que você está analisando ali. Principalmente se você desconhecer o consulente. Porque você vai ficar naquele afã, naquele receio de errar, né? Naquele afã de acertar e vai se enganar. Por quê? Porque você está se prendendo àquela regra daquilo que aquele facilitador passou. E isso é uma coisa que o facilitador... É só um exemplo, tá, gente? Porque o facilitador não vai te passar dessa forma. No máximo, geralmente, ele vai te passar algumas combinações que podem ser, né? E aí colocam, às vezes, como regras. Não existe regra, né? Eu bato sempre nesse ponto. Olha que eu sou capricorniano, tá? Mas não existe regra. Talvez Sagitário me ajudou, me facilitou muito nesse sentido. Eu não sou preso tanto a regras assim, referente a uma série de fatores, né? Então, não existe essa coisa de padrões. Não se prenda à questão daquilo que foi passado através de... Mesmo que você conheça o fator histórico. As coisas evoluíram. Vocês veem que, por exemplo, os navios têm uma arte diferente atualmente. A arte do navio, a carta do navio, muitas vezes vem também com avião, né? Porque tem pessoas que consideram aquele ali sendo um elemento, uma lâmina de velocidade lenta. E aí coloca o avião para você entender que aquela carta ali não fala só sobre velocidade, fala sobre trajeto, transporte, movimentação, viagem, conexão através de redes sociais, enfim. Um exemplo só para vocês, né? Então não tem essa coisa do padrão. Você não precisa seguir só aquele padrão do que era o navio lá nos tempos antigos. É claro que isso vai trazer um diferencial e é claro que isso em muitas tiradas vai fazer sentido. Mas não é uma verdade absoluta. Em tempos antigos, é óbvio, não existia, né, a questão da internet. Então, como que você vai ficar se prendendo só àquele significado antigo? Precisa se atualizar, né? Então, outra questão, né? Só iniciar se você tiver diversos cursos. Pessoal, se vocês tiverem aí acesso à internet, você já consegue fazer um grande trabalho em relação à cartomancia. Porque você já tem o potencial de estudar o naipe, mas o naipe, você, falando de baralho cigano, o naipe, vocês têm que estudar de acordo com o naipe do baralho cigano. Não é confundir com o tarô, né? Ah, você precisa ter um grande conhecimento, né? Você precisa ter diversos cursos com os bambambãs, com os melhores. E aí você compra e você se decepciona. Já vi muitas pessoas se decepcionaram. Eu mesmo, né? Tenho, né, curso com bambambãs da holística e eu não achei nada demais o curso da pessoa. Não teve, não agregou praticamente nada para mim. Foi uma coisa muito resumida. Coisas que não tem nada a ver com simbolismo, não fez sentido para mim. Não estou dizendo que a pessoa está errada, mas para mim não fez sentido. E aí foi se eu tivesse comprado esse curso só para aprendizado em relação à cartomancia, eu teria me decepcionado grandemente, investido um valor que não tinha necessidade. Então, se vocês estudaram sobre a questão dos números, só se vocês estudando sobre a questão de números e a simbologia, não só a simbologia através da internet, como a simbologia, por exemplo, o cão, você estudar o comportamento do cão, estudar, eu quero dizer, perceber o comportamento, vocês já vão fazer uma grande, né, tiragem. Eu falei até na carta do cão um diferencial muito grande porque as pessoas, um exemplo, as pessoas sempre consideram a carta do cão como extrema lealdade. Na área relacional, na área sexual, eu não considero o cão como sendo extrema lealdade. Eu considero um cão como sendo fiel, leal na questão da fraternidade, da família, né? Agora, no sentido romântico, sexual, não é.
Se o cão ele não se comporta, né, no mundo real de uma forma fiel, se ele vai atrás de qualquer cadela que está no cio, né, ou da maior parte das cadelas que passam à frente dele, como que você vai considerar que o cão... Vocês estão entendendo? Não faz sentido o cão ele ser leal nesse contexto. Para mim não faz sentido. Se para você for um facilitador fazer sentido você padronizar, tudo bem. Mas aí você deixa de expandir. Você deixa de observar o período e o processo comportamental daquele elemento ali. Assim vale também para a cegonha. Estudar o significado dos lírios. O lírio, por exemplo, ele tem significados muito opostos em relação à questão da sexualidade. Tem pessoas que consideram como sendo uma frieza, tem pessoas que consideram como sendo uma sexualidade sadia ou até exacerbada. Um exemplo, né? E aí você pode aproveitar o melhor dos dois mundos, como eu sempre falo, né? Que eu não levo em consideração escola brasileira, escola europeia. Para mim não existe, não tem nada disso. Para mim, na minha cartomancia não existe isso. Pode ser que você me veja atuando de uma forma totalmente voltada para a cartomancia estrangeira, para a cartomancia, né, do método europeu, da escola europeia. Mas não é o meu objetivo, não foi por esse padrão que eu aprendi. Eu aprendi estudando, prestando atenção, né, naquele símbolo ali, no período, no processo comportamental, estudando, por exemplo, como que a raposa se comporta, né, no habitat natural dela. E é assim que você vai fazer um bom, pelo menos na minha concepção, é assim que você vai fazer um bom trabalho. Observação e estudo. E o estudo não precisa ser através de cursos pagos. Não precisa. Então, se você quiser pagar um facilitador, eu acho que vale muito mais você pagar um facilitador no sentido de quebra de crenças limitantes, explicação dos períodos e processos históricos, por que aquela carta foi adaptada, né? E foi criado aquele simbolismo para você entender aquele símbolo de maneira original. Agora, estudo da cartomancia de fato, eu não vejo como sendo viável. Pode te acrescentar, sim, assim como um grupo de cartomancia, por exemplo, de tocas, de métodos de pitacos, vão te ensinar, né? Óbvio que vai trazer novos horizontes, mas não pode ser determinante. E seu processo inicial, muitas vezes, isso pode até te confundir. Porque às vezes você intui uma coisa, tal pessoa fala outra, e você passa a considerar aquilo que a pessoa fala, não fala com seu coração, não fala com a sua essência, não é dessa forma que você lê aquele símbolo, mas você está fazendo daquela forma porque você considera aquela pessoa uma referência. Porque aquela pessoa é mais sábia que você. Entendem a problemática? Entende a minha problemática de porque muitas vezes eu tenho um receio muito grande em fazer um curso, né? Em até dispor essa conversa aqui nessa rede social, eu tenho uma preocupação muito grande, porque às vezes o que eu falo é uma referência tão forte que vocês assumem como sendo uma lei, uma regra, e te prejudica. Não é o meu objetivo. Então, dito isso, comparação com outros cartomantes. Acabei de falar, você buscando outros cartomantes como sendo referência e como eles sendo superiores a você. Não existe cartomante superior, por mais que ele tenha mais tempo de estrada, mais caminhada do que você. Se você acredita em reencarnação, você muitas vezes pode reconhecer que você veio como sendo um oraculista praticamente pronto. E aí, eu não estou falando como sentido de exibicionismo, mas é uma realidade. Eu sempre fui uma pessoa muito autodidata em relação a muitas coisas. É claro que é o que eu acabei de falar para vocês. Um exemplo, a astrologia não é o meu propósito, não é o meu caminho. Eu não sinto que, mesmo eu tendo iniciado o processo de estudo, aquilo me confundiu demais. Você consegue sentir quando é o seu propósito. Se você se conhecer, você consegue perceber quando é um medo seu, né? Eu vejo que, por exemplo, a cartomancia era um receio meu. A mesa radiônica não ofereceu nenhum tipo de desafio para mim, para aprender. Depois que eu fui fazer curso de mesa radiônica, mas quando eu iniciei o trabalho com as mesas radiônicas, né? Eu não tinha curso. E foi muito fácil, foi muito natural para mim o processo. Então tem pessoas que já vieram com aquilo no sangue. A mesma coisa a pessoa que precisa fazer um curso de canto, nunca consegue aprender, né? Tem vários casos de famosos que inclusive declaram isso, que nunca conseguiram de fato, fizeram sucesso na área de canto, mas não são exímios cantores. Não são cantores de alma, por assim dizer, de essência. Em essência não é um cantor. Então existe a questão da essência. Então muitas vezes você já veio com a essência da cartomancia, enquanto outra pessoa tem anos, já está dando curso, mas não existe essa essência nela. Eu consigo enxergar claramente isso.
Muitas pessoas que estão fazendo por causa da disponibilidade de capital. Estão exercendo aquela função ali por conta do retorno financeiro, mas não é algo que encanta o coração, não é algo que é de essência. Você não sente conhecimento que vem da alma. É um conhecimento que vem apenas dos livros. E na minha concepção, o conhecimento que vem somente dos livros, presta atenção no que eu estou falando, somente dos livros não vem para agregar. Porque você não consegue entender todos os processos. Você vê, por exemplo, questão de pessoas que trabalham na área de terapias tradicionais, comportamentais do ser humano, no que se refere ao emocional, psíquico, e são pessoas que não têm compreensão nenhuma. Você vê claramente pessoas que conseguem exercer aquilo ali porque aprenderam nos livros com o outro, mas não tem uma forma prática de exercer aquilo consigo mesmo. Para mim, isso não é válido. Estou falando contra essas profissões? Não. Porque eles, é claro que criam grandes transformações na vida de outras pessoas. Mas, na minha concepção, se aquilo não transforma a minha vida, a minha energia, não tem como eu falar com exímia propriedade. Porque para eu pelo menos entender como propriedade, para a maior parte das pessoas, acredito eu, você tem que sentir, né? Apesar de você muitas vezes ter uma empatia plena e isso facilitar um pouco o processo, você sentir na sua pele, na sua realidade, é o que faz com que você consiga sentir verdadeiro propósito e você consiga transmitir aquilo ali com a sua alma. Como acontece comigo em relação à mesa radiônica, por mais que eu não tenha me adaptado muito tempo ao processo, porque energeticamente me treina profundamente, é uma das coisas que parece que eu vim, né, adaptado a isso. Tudo que se refere à questão de magia, à questão de terapias, no que se refere ao vibracional energético, eu consigo me adaptar muito bem. É natural para mim. Tanto é que por muito tempo eu não dei valor. Eu sempre falava que era tão fácil quanto respirar. E em vez de eu me sentir arrogante e prepotente em relação a isso, eu não dava valor nenhum. Eu limitava a minha essência, eu me limitava, me sentia inferior, porque para mim aquilo ali não era nada demais. Porque eu não fiz grandes esforços, porque eu não paguei grandes cursos. E às vezes isso é uma das coisas que eu nem coloquei aqui na lista, né? Mas às vezes faz parte dessa questão da comparação. Você não vai se sentir você é um exímio, um oraculista com potencial ilimitado, mas você não se considera porque você não tem tantos cursos quanto a outra pessoa. E você tem um potencial, você abre a boca quando você expande, né? Quando você fala e você expande seu chakra laríngeo, parece que a realidade ao seu redor se transforma. Tudo se torna mais leve para as pessoas, tudo se torna mais compreensível. É uma outra facilidade que eu tenho, talvez através do meu decorrer, do meu caminhar de almas, eu tenho uma facilidade muito grande em relação a entender aquilo que outras pessoas sentem e conseguir transmitir isso através do meu laríngeo. Então não me considero bom no sentido de passar conhecimento, mas eu me considero muito bom, e isso é fato, em passar a realidade para as pessoas daquilo que elas sentem. Traduzir em palavras, expressar de maneira muito boa aquilo que as pessoas estão sentindo e não conseguem expressar, não conseguem pôr para fora. Então eu já vi que o meu laríngeo muito bem trabalhado, apesar de outrora, né, por conta da minha voz, daquilo que eu não considero como sendo uma boa fonética, né, uma boa dicção, me impedia, era uma coisa que me impedia, né, esse receio. Isso hoje não me impede mais, graças à espiritualidade, graças também, né, a essa superação que eu tive. Volto a dizer sempre, através da minha amiga que me disponibilizou ferramentas, que é o Reiki e a mesa radiônica. Isso transformou a minha realidade. Em conexão, é claro, com a minha egrégora, que sempre trabalhou ali comigo de forma inconsciente. Claro que eu não teria chego, nem mesmo ela teria chego, meu companheiro não teria chego na minha vida sem, né, essa conexão, sem esses propósitos e sem esse auxílio do outro plano. Que na verdade é esse plano, né? Mas enfim, vocês entendem. A última questão aqui, né? O vídeo já deve estar enorme, nem estou vendo a temporalidade porque eu estou gravando com a câmera frontal, né? Começar só quando se sentir seguro. E muitas vezes a pessoa, para se sentir segura, ela tem que fazer aquela prática consigo mesma. Nem toda pessoa consegue praticar consigo mesma. Eu sou um exemplo claro disso. Eu só fui à frente como a Maria Padilha me deu um empurrão e fez com que no terceiro dia de conhecimento do oráculo dela, eu simplesmente fizesse a tiragem para pessoas. No primeiro dia eu já fiz para 5 pessoas, 3 desconhecidas. Então, eu só peguei no tranco.
Até hoje, o conhecimento prático que eu tenho, não vou dizer para vocês que eu não leio, tá? Eu dou uma lida muito rápida, né, em relação a determinados oráculos novos. Eu presto principalmente atenção em relação ao simbolismo, mas eu sei que aquele simbolismo vai me entregar novas mensagens a cada tiragem. Então, para mim, é uma perda de tempo ficar só praticando de maneira teórica. Eu vou para a prática. Então, quando eu ganho o oráculo, né, e se ele não tem elementos ali muito complexos, de difícil entendimento, ou que realmente existe a necessidade de um conhecimento cultural, porque tem alguns oráculos que vêm com determinantes, com símbolos que tem muito a ver com questões de culturas. Então eu vou expandir isso mais à frente? Vou. Mas a minha base precisa ser um conhecimento, pelo menos superficial, ou até mediano, por assim dizer, daquele elemento. Vamos supor que nós viemos falando com um oráculo que vem o símbolo de Lakshmi. Como que eu vou fazer uma tiragem sem entender quem é Lakshmi? Pelo menos de maneira superficial ou de maneira mediana. E aí, com isso, o acesso, o registro foi aberto, já foi dado gatilho e essa própria energia começa a se conectar comigo, passando a mensagem através das cartas, né? Mas a segurança muitas vezes vem no sentido prático. Para mim foi me jogar. E agora todo oráculo não tem muita dificuldade, é claro. É como eu sempre falo, até falei para um rapaz que me procurou, elogiando meu trabalho, agradecendo porque ele conseguiu fazer tiragens totalmente assertivas com baralho de Marapadilha. Como eu sempre falo para ele, às vezes está no sentido da prática, você ir. Porque se você ficar muito naquela questão da teoria, treinando, você vai começar a racionalizar, questionar se aquela combinação significa aquilo ali mesmo. Quando essa combinação, que significa essa combinação, eu sempre falo, combinação de 3, 5 cartas, que significa hoje isso para mim, no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, na tirada seguinte, a mesma combinação vai significar algo totalmente diferente. Porque a questão é diferente, a energia é diferente, o que você sente em relação ao consulente é diferente, esse é o outro diferencial. Você pega segurança, pelo menos no meu caso, a partir do momento que eu sinto as energias, às vezes eu sinto a personalidade do consulente e a pessoa sobre a qual ela quer saber, ele quer saber. Eu consigo sentir, eu consigo transmitir aquilo ali através das cartas. Muitas vezes, as cartas nem estão dizendo aquilo ali, mas eu sinto. É como se algo dissesse na minha mente, no meu coração, na minha essência. E através do laríngeo, eu passo aquilo para o consulente. É como se fosse uma espécie de conexão, de fluidez. E essa fluidez, né, de chakra para chakra, de pensamento para laríngeo, de intuição, né, sentimento para o laríngeo, disponibilização disso através da voz. Se você não fizer isso de uma maneira fluida, se você ficar nessa coisa de você só se sentir seguro, só iniciar quando se sentir seguro, muitas vezes você não vai iniciar, tá? Então, eu vejo que até as tiragens coletivas foi uma forma que Mara Padilha encontrou de que eu pusesse isso para fora, de maneira ainda mais confiante. Quando eu comecei a fazer, eu já falei para vocês, esse trabalho eu fiz de maneira particular. Mas logo depois eu já iniciei as coletivas. E foi isso que me deu esse dinamismo para poder passar a mensagem. Para não ficar ali tateando. Muitas vezes eu passo através das tiragens, né? Eu mostro para vocês a carta e falo para vocês por que aquele símbolo me determina, me entrega a mensagem de tal fator, porque eu quero que vocês entendam por que eu estou enxergando aquela mensagem ali. E geralmente eu faço isso muito, porque a maior parte dos meus consulentes são pessoas que também tiram cartas. Então, como eles com certeza vão ter uma concepção talvez diferente daquele simbolismo, daquele deck, daquela lâmina ali, eu vou passar para o consulente aquilo que eu estou entendendo. Mas eu não me prendo só a isso, eu não faço só dessa forma. Tem pessoas que eu vou passar de uma maneira direta e reta. E aí, se a pessoa perguntar alguma coisa, nunca me perguntaram, né? Por que eu estou vendo aquilo ali? Geralmente, quem me pergunta por que eu estou vendo é uma pessoa que já é da área. Mas eu não sinto uma questão de dúvida. Eu vejo o contrário. É como se a pessoa quisesse atrelar aquilo ali para o próprio conhecimento dela. E isso é muito importante. Então, com tudo isso, né, para encerrar o que eu estou falando aqui, não é que eu estou dizendo que você tem que desconsiderar e invalidar o conhecimento alheio. Ele pode te servir, sim, como um potencial agregador, por assim dizer. Mas ele não pode ser determinante para o seu trabalho. Ele não pode ser determinante da sua personalidade. Ele não pode ser determinante do método, da forma que você vai interagir com o seu consulente. Porque a minha voz é diferente, a minha forma de interpretar, a minha criação foi diferente, né? A forma como eu aprendi as palavras, né, é diferente.
O meu ensino foi diferente, não é claro que eu não vou me comunicar, não vou me expressar da mesma forma com as mesmas pessoas que uma outra pessoa que às vezes teve menos ou mais oportunidades vai expressar. E também não tem a ver com a questão de, por exemplo, quando eu falo para as pessoas que me perguntam, né, como que elas vão fazer sucesso e como vão viver da cartomancia, né? E eu falo que não existe um padrão. Um dos padrões que eu falo, que eu explico para as pessoas que não existe, é a questão de idade. Não é porque você tem 25 anos de idade que você só vai conversar com esse público. Às vezes você vai conseguir falar com pessoas porque vem na sua alma uma essência mais antiga, então você consegue falar com pessoas mais maduras. Pode ser mais maduras em termos de faixa etária ou mais maduras em termos de cultura, mais madura em termos de como que eu vou dizer? Conhecimentos de maneira geral, cultura, mais madura em termos de questão de idade, como eu já falei, pessoas que são mais maduras em termos intelectuais, mas no que se refere à vida, estão mais preparadas para receber determinadas mensagens do que outras, né? Então, às vezes você precisa, você talvez não necessariamente encontre um consulente que esteja exatamente na mesma faixa energética que você, então você vai ter que adaptar. Como você vai passar aquela energia, aquela mensagem? Tem consulente que às vezes eu passo as coisas de uma forma que ele não entende as minhas palavras. Acabam sendo um pouco mais rebuscadas do que o que ele está acostumado. Porque eu estou acostumado, né? Desde que eu iniciei o processo de trabalho, desde que eu comecei no meu meio profissional, eu estou acostumado a falar com pessoas de um maior poder aquisitivo. Funcionários da Petrobras, né? Funcionários e correntistas de bancos. Sempre me colocavam para falar com as pessoas desse padrão. Isso é uma superioridade? Não digo que é uma superioridade, porque as pessoas que falavam com as pessoas que tinham menor poder aquisitivo fechavam mais. Seguro, por exemplo. O pessoal lá de locais que consideram, né? E realmente acaba sendo de regiões remotas, que tem menos acesso cultural, nem acesso cultural, porque toda região ela tem sua cultura, mas tem menos acesso à questão de conhecimento prático, conhecimento teórico, conhecimento de linguística, né? Conhecimento em termos de se comunicar, comunicação. As pessoas que atendiam geralmente esse público fechavam mais. Eu tinha uma grande dificuldade em conseguir encontrar as pessoas, falava com funcionários dessas pessoas que eram extremamente arrogantes, porque quem tem capital, quem tem poder aquisitivo não é arrogante. Quem nasceu, né? Eu posso dizer que quase 100% das pessoas que nasceram com um grande poder aquisitivo, que nasceram com esse conhecimento, que nasceram com isso em si, elas não são, claro que eu não estou generalizando, mas não são pessoas arrogantes. Geralmente é quem subiu na vida ou quem é funcionário desses que são, né, estão acima da média, por assim dizer, que são os arrogantes. Porque acreditam que chegaram a determinado local e que podem pisar em outros, né? Mas enfim, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem que até isso vai fazer diferença. Até seria um outro ponto. Mais à frente eu devo fazer mais vídeos falando sobre isso. A forma de se comunicar, que muitas vezes você vai precisar adequar uma determinada fala para determinado tipo de público. Você não vai atender sempre o mesmo tipo de pessoa, não vai atender o mesmo tipo cultural. Você vai atender pessoas com realidades distintas, né? Na cartomancia eu vejo que isso é muito plural. Não necessariamente eu atendo aquele mesmo padrão que eu atendia quando eu falava em termos de seguro, né? Em termos de na área de telefonia também que eu atendia, sempre me colocavam para atender células que eram mais recentes ou então células empresariais. E agora no trabalho de cartomancia, até isso foi positivo, porque eu estou aprendendo a adaptar. Muitas vezes então eu preciso recapitular e eu preciso reformular minhas palavras para que se adequem àquela pessoa. E olha que eu não me considero uma pessoa tão com conhecimento tão rebuscado. Por exemplo, eu não falo outros idiomas. Mas é fato que muitas pessoas acabam, né? Muitas não, algumas pessoas acabam não entendendo o que eu falo. Algumas palavras, né? Tem pessoas que não têm conhecimento dessas palavras e elas são inferiores? Não. Ao contrário, você precisa, se você quiser ser um bom cartomante, você. Depois eu vou falar sobre essa questão de julgamento, sobre adequação, né? Da sua oratória, da forma de você se comunicar, que precisa muitas vezes, né? Se adequar àquela pessoa ali. E não é se adequar no sentido que você precisa se inferiorizar para você ser uma pessoa que consegue passar a mensagem. Não, é simplesmente você se colocar na mesma faixa
Não energética vibracional, mas você se colocar na mesma faixa ali em termos de oratória. Você precisa se fazer entender. Porque senão, se a pessoa vê que você é uma pessoa de fala muito empolada, vê que você é uma pessoa muito arrogante, uma pessoa que por ser muito prolixa, ou com um conhecimento cultural, um conhecimento de palavras mais amplo, você pode acabar afastando, porque a pessoa fica com receio de se comunicar com você. Por receio de você a achar uma ignorante, popularmente falando burra. Então você tem que adequar, você tem que fazer a transição ali. Se possível, você faz essa transição antes de iniciar o atendimento. Eu ainda tenho essa dificuldade, né? De entender que eu estou falando com uma pessoa diferente. Como eu sempre falo, não sou mestre. Existem pontos que eu tenho a melhorar. Então eu preciso muitas vezes adequar a minha fala à forma como aquela pessoa ali vai entender, de uma maneira mais simples. E aí a pessoa retorna, gente, tiragem boa, consulente bom, automaticamente vem de acordo com um trabalho oracular bom. Então, se você é um bom oraculista, se você é uma pessoa compreensiva, uma pessoa que não julga, uma pessoa que adequa a sua oratória, né? Que não condena, uma pessoa que também não fica dando opiniões demais, a pessoa vai retornar, porque vai te entender como sendo um bom profissional. Mais à frente eu vou falar também sobre aquela questão de vínculos, né? De amizade, do que eu entendo, até onde eu entendo que deve vir o vínculo, né? Consulente, oraculista. Mas esse é tema para outro vídeo, porque esse vídeo aqui já deve ter alcançado, já deve ter superado 1 hora. Não gostaria disso, mas eu acredito que para quem for esse vídeo, vai fazer o diferencial, né? E volto dizendo, já não me recordo mais de nada que eu estava falando aqui. Então vou reassistir esse vídeo, né? Eu vou postar de qualquer forma, porque nunca deixam eu deixar de postar, né? Nunca deixam eu retroceder nesse sentido. Então, eu achando bom ou não, eu vou ter que postar. Isso é fato. Mas eu nem me recordo mais do que eu estava falando aqui. Já com certeza devemos ter superado o tempo que eu gostaria de ter ficado falando aqui, mas para quem for essa mensagem, vai ressoar, vai servir, e esse aqui é o meu propósito, ok? Então eu espero ter auxiliado até aqui. Beijão, até o próximo encontro. Valeu, fui.